fechar só esse microfone e o fundo. Amém, irmãos? Privilégio mais uma vez estar aqui com os irmãos para ministrar a palavra do Senhor e nessa noite, continuando a nossa série, o Espírito Santo, nós cremos que Deus tem algo especial para nós nessa noite. Hoje nós comemoramos o dia da Páscoa, celebramos o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é o Espírito que ressuscitou Jesus. O Espírito que ressuscitou Jesus. Hoje nós comemoramos... Tamar, eu vou soltar um vídeo agora, tá? Deixa aí. Hoje nós comemoramos o dia mais feliz da história do universo. E ao ler o texto que nós vamos expor hoje, que é o texto de Mateus 28, de 1 a 10, algumas coisas me saltaram aos olhos como não havia antes acontecido. Lendo o texto, eu percebi que Deus queria falar algo específico com essa casa nessa noite. E nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. E o que Jesus falou ali para as irmãs que foram visitar o túmulo de Jesus, nós vamos extrair dali algumas lições para nós nessa noite. E a ressurreição, queridos, ela é o evento, é a notícia mais transformadora que o mundo já ouviu e que o mundo já experimentou. Jesus Cristo ressuscitou. É a notícia que nos põe de volta à esperança. Então eu espero que quando nós falarmos Jesus ressuscitou, você dê um glória a Deus aí onde você está e celebre o nome do Senhor, queridos, porque essa é a notícia mais maravilhosa do universo. Jesus Cristo ressuscitou. Irmãos, glória a Deus, de Adão até Jesus, os nossos irmãos tiveram sob a sombra da cruz. Mas hoje nós celebramos o triunfo sobre a morte. E tudo mudou por causa da ressurreição. Eu quero que você assista comigo um vídeo que eu achei muito interessante, que ele trouxe um resumo daquilo que nós queremos falar hoje à noite. Será que ele toca aqui? Dá um play aí, por favor. Se não tocar, não tem problema. A gente avança e depois a gente... Dá para tocar daí? Falou?
acrescentar mais que o do cordeiro. E a história do cordeiro é linda, mais velha que andar pra frente. Mas hoje em dia o povo não liga, está muito ocupado enchendo a barriga com as guloseimas do presente. Mas não quero atrasar a sua janta, nem secar minha garganta, já disse para não ser prolixo, que a Páscoa era evento fixo, muito antes da história santa lá contada pelo Mel Gibson. A Páscoa tem seu primeiro registro, a Bíblia conta em seu relato, uns 15 séculos antes de Cristo, padecer sob Pôncio Pilatos. O caos começa quando Israel, povo escolhido pelo próprio Deus, perecendo escravo de um rei cruel, levanta um clamor ao Senhor do céu, que decide agir em favor dos seus. Veja isso, Senhor, veja só. Conhecendo teus preceitos de cor, e nos castiga ainda assim, Faraó. Depois você põe para rodar o Olho em fundo, lágrima e garganta em nó, joelho no chão e rosto no pó, como livrou a família de Ló. Piedade, Senhor, tenha dó. A prece de um coração contrito não despreza o meu Deus bendito. Os seus inimigos ele maga, se precisa ele manda a praga, como as 10 lançadas no Egito, com Moisés liderando a saga. Mas 9 pragas não bastaram para dobrar o rei orgulhoso, que iria pagar muito caro por modo de ser tão teimoso. E o rei que se achava divino chorou feito qualquer menino, e ao final da 10ª praga sentiu a dor mais amarga que nos pode guardar o destino. A morte passou pelo Egito, visitando filhos e filhas, e levou de modo irrestrito, primogênito de cada família. E como a nação de Israel, no território do Egito habitava, do mesmo decreto tornou-se réu pela morte que por lá pairava. Mas Deus não queria seu povo morto, o seu próprio decreto. Por isso fez um decreto novo, salvando aqueles que lhe têm afeto. O sacrifício é o que importa. Escolha um cordeiro, filhote de ovelha, e passe seu sangue nos umbrais da porta. Tal caso não terá gente morta, se a porta de sangue estiver vermelha. A palavra Páscoa significa passagem, pois a morte, ao passar pelo Egito, viu o sangue e entendeu a mensagem, que devia seguir viagem, conforme o Senhor já havia dito. O cardápio da Páscoa é cordeiro e uma salada de erva amarga, pois amargo foi o seu cativeiro e salvo foram da última praga. Mas agora ficou difícil. Você pode ter pensado, o que Jesus tem a ver com isso? Lá no filme do Mel Gibson, se a Páscoa foi lá no passado. A Páscoa no Antigo Egito apenas anunciava um sacrifício ainda mais bendito de quem ficaria maldito por aqueles que tanto amavam. Assim como o sangue do Cordeiro poupou de Israel a vida, o sangue de Cristo no madeiro nos livra da morte tão merecida. Ao ver o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, a morte passou por cima. Ao ver o sangue de Cristo na minha vida torta, a morte passa igual andarilho. A maioria defende isso, que a Páscoa é doce que nem chocolate. Só que não tem doçura no sacrifício. Mas que a maioria não se debate. Quando Deus disse para comer erva amarga, ele não pediu, era mandamento. Pois ele sabia que a pior praga é a ingratidão do esquecimento. Uma geração que altera a lei, para nunca ser contrariada, não consegue se lembrar de um rei que não seja a sua própria mesada. Mas eu me lembro do que fizeste, que não foi doce morrer por mim. Não farei doce, sou cabo da peste. Serei fiel até o fim. Amém. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós pedimos que Teu doce Espírito venha ministrar sobre as nossas vidas nessa noite. Que as profundas realidades da Tua palavra venham encher o nosso coração e transformar a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, nós queremos ouvir a Tua doce voz nessa noite. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, nos lava pela Tua palavra, que possamos entender, possamos praticar a Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? É isso aí, queridos. Infelizmente, muita gente entende a Páscoa, o dia de Páscoa, como um dia de encher a barriga de chocolate.
E a gente fica pensando, coitado, botaram um coelho para botar um ovo. Colocaram um coelho para botar um ovo. Tem que ser muito forte. Antigamente a gente tinha uma brincadeira de menino que, para a gente provar a nossa força, nossa masculinidade, o menino falava para o outro assim, você é mais forte que uma galinha? E aí você falava com toda convicção, você, puxa, uma galinha? Sou mais forte que uma galinha, aí. Creário. Estufava o peito. Aí o seu colega falava assim, então bota um ovo. Aí você ficava olhando com ele assim, com cara de paisagem, porque você não dava conta. Podia até esforçar. Podia botar até outra coisa, mas um ovo nunca ia sair. Colocaram um coelho para botar um ovo e trazer um ovo de chocolate no dia de Páscoa. E essa é uma figura muito conhecida. Porque provavelmente aqui todo mundo conhece o verdadeiro sentido do dia da Páscoa. Mas todo mundo também já comeu um chocolate no dia da Páscoa, não é verdade? Mas muita gente prefere muito mais a figura de um coelho que bota um ovo de chocolate do que a realidade da pessoa de Jesus em total sacrifício redentor pela humanidade. A palavra, queridos, Páscoa, significa passar por cima, pular, passar sobre. A última praga que assolou o Egito no tempo de Moisés, a 10ª praga seria a morte dos primogênitos. O anjo do Senhor viria sobre o Egito para matar todos os primogênitos do Egito, mas passaria por cima das casas que estivessem marcadas com o sangue do Cordeiro nos portais das casas do povo de Deus. Nós lemos em Êxodo capítulo 12, a Bíblia nos conta ali que Deus libertou os hebreus da escravidão do Egito. Deus mandou o povo realizar um ato simbólico ali que apontava profeticamente para Jesus. Eles iriam matar um cordeiro, eles iriam comer a sua carne, e eles iriam passar o sangue nos portais das casas. Por isso nós entendemos pela palavra de Deus que Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a nossa libertação. Jesus abriu mão da sua glória e se tornou o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu estava lendo, eu vi sobre um costume da cultura egípcia. Porque a gente se pergunta, por que passar o sangue do cordeiro nos portais das casas? Havia um costume, era cultura dos egípcios, escrever rezas e orações para os deuses que eles cultuavam nos portais das casas. O povo hebreu ficou na terra do Egito por volta de 400 anos. Eles ficaram escravos do Egito uma parte desse período. Provavelmente 270 anos eles ficaram escravos. E ali, queridos, veio geração após geração, geração após geração. E quando você fica muito tempo num lugar, o que acontece? Você começa a assumir elementos daquela cultura, não é verdade? Você vai para um lugar diferente, de repente você está falando parecido com aquele lugar. Você vai para o Japão, você vai para a Austrália, você vai para algum lugar, você vai para os Estados Unidos, Chile. Se você viaja pelo mundo, você entende que cada lugar tem particularidades. E muitas, para você viver naquele lugar, você tem que se adaptar. E ali, queridos, geração após geração, as pessoas
provavelmente os hebreus assumiram muitos aspectos da cultura egípcia. E provavelmente, nos portais do povo hebreu também haviam escrituras. Por isso o sangue do cordeiro foi passado por cima, cobrindo aquele símbolo de idolatria que havia entre o povo. Por isso o sangue do cordeiro foi passado nos portais das casas para cobrir aquelas orações, aquelas rezas, aquele costume egípcio. A Páscoa é para nós também renúncia, diga renúncia. A Páscoa é para nós renúncia do quê, queridos? Renúncia do mundo. O fato de passar o sangue nos umbrais das portas era uma renúncia à cultura egípcia. Jesus, quando chamava os seus discípulos para o seguirem, Jesus os convocava para uma vida de renúncia. Você tinha que renunciar ao mundo, assumir a sua cruz e andar após Jesus. A vida cristã é uma vida de renúncia. A saída do Egito era uma renúncia. Renúncia às coisas que ficaram para trás. No texto de Mateus, que nós vamos ler agora, nós vamos ver o que aconteceu ali no evento, quando Jesus ressuscitou. Me ajuda a passar aqui, Joel, por favor. Pode passar. Isso. Opa. Nós vamos ver o evento onde as irmãs foram bem de manhãzinha para ungir o corpo de Jesus. Elas foram buscar por Jesus. E eu quero que você leia comigo com muita atenção, Mateus 28, de 1 a 10, que diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, volta por favor. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando por Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Vamos dizer juntos? Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venha ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de você para a Galileia. Lá vocês o verão. Vamos juntos? Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele e abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Lá eles me verão. Sabe, queridos, a ressurreição ela precisa ser comemorada, na verdade, todos os dias. Muitas vezes a gente se pega dizendo essa frase ano após ano e parece que ela vai perdendo a sua importância, o seu significado. O fato, queridos, é que a ressurreição de Jesus é o evento que mudou o rumo do universo. Agora, a humanidade não está mais fadada à perdição irremediável. A gente não pode perder, queridos, a dimensão dessa declaração.
desse fato maravilhoso, porque ele afeta toda a nossa vida cristã. Debaixo dessa verdade, queridos, nós podemos orar. Debaixo dessa verdade, nós podemos profetizar. Debaixo dessa verdade, nós podemos cantar, nós podemos celebrar, nós podemos adorar, como fizemos aqui agora. Debaixo dessa verdade, queridos, nós não precisamos temer a morte, porque ela foi vencida. Debaixo dessa verdade, nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos. Debaixo dessa verdade, irmãos, nós fazemos missões. Nós nos reunimos como igreja. Debaixo dessa verdade, nós ensinamos. Nós podemos cantar, nós celebramos, nós somos livres. Nós podemos fazer tudo isso porque agora nós temos vida para repartir. Olhe para o seu irmão e diga: você tem vida para repartir. Não é só mais uma mensagem bonita, isso muita gente tem, mas nós temos vida para repartir. Sabe qual é a diferença cristã, a diferença, queridos, da fé cristã para as outras religiões? Nenhum Deus das outras religiões morreu pelos seus discípulos. E todas as religiões, os seus deuses estão mortos e enterrados. Nós não. Jesus morreu pelos seus discípulos. E nós não temos um túmulo para visitar. Você vai achar um lugar vazio, mas ele não está lá. Porque ele... Aleluia. Jesus não, queridos, Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitou, nós não temos um túmulo para visitar e chorar, por isso nós celebramos a vitória sobre a morte. Jesus verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus venceu a morte por nós e venceu a morte em nós. E agora nós andamos com Ele. Nós vivemos nele. Nós vivemos nele, ele vive em nós, nós falamos com ele, ele fala conosco. E nós podemos contemplar a sua glória, e nós experimentamos o agir dele em nós. E através de nós, e nós experimentamos, irmãos, milagres. Sabe, irmãos, milagres e eventos sobrenaturais nos rodeiam. Quantos testemunhos você já ouviu na sua vida cristã? Quantos milagres você já testemunhou na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus irmãos? Nós fizemos um evento de mulheres aqui para contar só milagres, irmãos. Porque eles nos rodeiam a partir da morte de Jesus. Eles nos rodeiam a partir do sacrifício de Jesus, porque esse sacrifício e a ressurreição de Jesus mudou a nossa história. Antes nós estávamos mortos, mas agora nós temos vida, queridos. Antes nós estávamos vivendo debaixo de um princípio que o Paulo explica, que se chama a lei do pecado e da morte. Está lá em Romanos 1, 8, 1 e 2. Portanto, agora, não há mais condenação. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de quem? De Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida, me libertou do quê? Da lei, do pecado e da morte. Quando a gente era adolescente e fazia o cursão, eu lembro dos pastores explicarem sobre essas duas leis e fazer uma comparação com
com um avião. Lembra disso? Que existe uma lei que não muda, que é a lei da gravidade. Certo? Se você taca alguma coisa para cima, ela cai. Isso é gravidade. Mas existe uma lei que é mais forte, ou que pode vencer a lei da gravidade. É a lei da aerodinâmica e da propulsão. Então, se eu fizer um aviãozinho e tacar ele, ele vai voar. Porque eu coloquei energia, eu coloquei aerodinâmica e eu coloquei propulsão. Então, até que ele tenha essa energia, ele vai se manter no ar, vencendo a lei da gravidade. A lei do espírito e da vida, ela é mais forte do que a lei do pecado e da morte. Por isso foi possível Jesus nos libertar, porque Jesus estabeleceu um princípio mais forte do que a lei do pecado e da morte, que se chama a lei do espírito da vida. Nós sabemos que o primeiro homem, Adão, ele foi criado com poder de escolha. E Adão, em nome de todos nós, decidiu trair a Deus. Deus disse que no dia em que ele comesse do fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal, certamente ele morreria. Gênesis 2. Quando Adão, então, peca contra Deus, ele e toda a humanidade passa agora a experimentar a morte. Adão não sabia o que era a morte. Adão não sabia o que era dor. Adão não conhecia o mal. Quando Adão peca contra Deus, ele e toda a humanidade começam a experimentar a morte. Porque a consequência do pecado é a morte. E desde então a humanidade conhece o bem e o mal e não tem como se desviar da morte. Todos nós, a partir de Adão, temos que passar pela morte física. Mas graças a Deus, pelo sacrifício de Jesus, pela ressurreição de Jesus, nós não estamos condenados à morte espiritual. Nós vamos viver uma vida eterna com Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Quando Adão peca, então, um princípio passou a operar em nós, a lei do pecado e da morte. Nós passamos a existir sobre esse princípio ativo. A lei nos condenou à morte, porque nenhum ser humano poderia satisfazer a lei e pagar pelo crime da humanidade. Veja esses dois textos, Efésios 2, 1 e 2, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver. Efésios 2, 4 a 6, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Jesus morreu, ressuscitou e levou todos nós juntos, queridos. Todos nós vencemos a vitória de Cristo. A vitória de Cristo agora é nossa. Nós podemos partilhar agora vida. Nós podemos agora viver através do sacrifício e da ressurreição de Jesus, porque Jesus morreu, nós morremos com Ele. Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Nós estávamos mortos, queridos, e não havia nenhum ser humano capaz de satisfazer a lei. O nosso sacrifício, por mais sincero que seja, por mais verdadeiro que seja, não tinha essa capacidade de salvar ninguém. O nosso sanguinho, irmãos, não salva ninguém. Você pode até morrer por alguém,
Mas você não vai trazer salvação para ele. Fala para o seu irmão isso, seu sanguinho não salva ninguém. Ele é muito precioso. Ele é muito precioso, mas a gente não salva ninguém, queridos. Nosso sangue não é remidor. Não havia ninguém habilitado ou com poder de cumprir a lei, sendo filho do homem nascido da natureza humana, capaz de salvar a humanidade, até que a promessa de Gênesis 3,15 se cumpriu. E agora, queridos, pela primeira e única vez, nós tínhamos um filho de Adão que podia cumprir a lei. E ele se oferece como sacrifício para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque nele atuava um princípio que é mais forte do que a lei do pecado e da morte. Em Jesus, Jesus trouxe um novo princípio ativo para as nossas vidas, que é a lei do Espírito e da vida. Ele atua com um princípio novo nas nossas vidas. Ele é o único que pode nos representar diante da lei. E a lei o executa. E agora não há mais nenhuma condenação sobre nós, porque toda condenação foi levada com Jesus na cruz. Toda condenação sobre a sua vida, queridos, foi levada em Jesus. Morreu com Jesus. O diabo não pode te acusar, o diabo não pode te condenar. Nós somos livres. Quando Jesus, queridos, ressuscitou, ficou claro que o seu sacrifício resolveu o problema da humanidade. Agora, queridos, há salvação disponível para todos. Todos quantos os receberam, deu-lhes de poder de serem feitos filhos de Deus. A morte dele era suficiente para libertar toda a humanidade. Queridos, se Jesus não tivesse se levantado da morte, não haveria nada, não haveria vida, não haveria evangelho, não haveria salvação, não haveria vida para repartir. Poderia ser, no máximo, uma outra religião que teria o seu protagonista morto e enterrado. Não haveria esperança, não haveria salvação, não haveria evangelho, não haveria vida. Mas ao terceiro dia, queridos, o Espírito de Deus o levantou dos mortos. E ele tomou a chave da morte e do inferno. Ele desceu às profundezas da terra e subiu em triunfo, levou consigo os cativos e deu dons aos homens. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Voltando ao texto, para a gente fazer uma aplicação aqui. As irmãs Marias foram ver o túmulo. Chegando lá, encontraram um anjo. O anjo provocou um terremoto, removeu a pedra, sentou sobre ela, assistiu os soldados no chão como mortos. O poderoso símbolo do Império Romano, caído por terra, estatelados no chão, sem poder algum. O império que executou Jesus com a pena dos piores criminosos, o império que zombou de Jesus, o império que chicoteou Jesus, que cravou-lhe uma coroa de espinhos na cabeça, e demonstrou toda a sua crueldade, toda a sua força autoritária na execução de Jesus, não tinha mais poder algum. Perdeu todas as suas forças, porque Jesus morreu como homem, mas ressuscitou como Deus. Glorificado para ser exaltado e glorificado pelos séculos dos séculos. Quem é o Império Romano agora? Onde está a força desse mundo diante do poder da ressurreição?
Maior é aquele que está em nós, queridos, do que aquele que está no mundo. As forças desse mundo não valem nada, não tem poder algum diante do poder, diante do Espírito da vida que ressuscitou Jesus. É por isso que o Paulo fala em 1 Coríntios 15, 54, 55. Vamos dizer juntos? 3, 2, 1. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aguilhão é uma arma, como se fosse uma lança pontuda. A palavra agulha deriva de aguilhão, que é algo contundente, que fura, que perfura, que é perigoso. Onde está a morte, as suas armas agora? Império Romano, onde estão as suas armas? Sabe, queridos, quando nós enfrentamos batalhas difíceis, nós precisamos invocar o poder do nome do Senhor. Muitas vezes a gente quer lutar batalhas contra inimigos que nós não podemos vencer. Mas a nossa vitória está em Jesus. A nossa vitória está naquele que venceu a morte, que é o inimigo que o homem não podia vencer. O homem pode vencer muitos inimigos na força do seu braço, com muito poder, com muito dinheiro, com muita disciplina, mas nenhum homem, além de Jesus, venceu a morte. Ele veio para morrer. E ele venceu a morte por nós. Ele venceu a morte em nós. Se você estiver atravessando lutas que você não sabe como enfrentar, invoque o nome do Senhor. O nome do Senhor, nesse nome está todo o poder. Nesse nome está a nossa vitória, queridos. Em nome de Jesus. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde estão agora as suas armas? Quando as irmãs foram no túmulo, Jesus já tinha ressuscitado. E é aqui que eu quero que você traga o foco comigo. Jesus já tinha ressuscitado, já estava num corpo glorificado. Um corpo que não sofre mais os efeitos e as restrições desse mundo. O anjo só foi dar a notícia. Recebeu a ordem de tirar a pedra, vai lá, tira a pedra, dá um terremoto lá, derruba aqueles guardas e avisa as irmãs. Ele não está aqui. Abre, remove a pedra para as pessoas, elas vão querer ver, elas vão querer entrar para ver, senão ninguém vai acreditar. Essa era uma pedra muito pesada, segundo os estudiosos. Eu nunca fui nesse lugar, mas as pedras não poderiam ser arrastadas facilmente. E essas pedras, elas recebiam um selo. Um selo, porque elas estavam guardadas por guardas romanos. Então, havia um selo nessa porta para provar que ninguém violou o túmulo. Os oficiais deram ordem para que aquele túmulo fosse guardado. Os fariseus tinham uma guarda especial disponível para eles, e eles guardaram esse túmulo. As irmãs foram chegando lá. O anjo removeu a pedra, provocou um terremoto. Os soldados estavam no chão. E o anjo disse para elas algo muito interessante. Não tenham medo. Não tenham medo. Porque as irmãs chegaram e... Quando você chega numa cena inesperada, você pensa logo, o que aconteceu aqui? Porque essa cena, queridos, para aquelas irmãs, era a cena mais inesperada que poderia acontecer.
soldado no chão, o corpo de Jesus não estava lá, pedra removida e um anjo falando, não tenha medo. Não tenham medo. Porque a gente vive com medo. Porque a gente, às vezes, Deus está promovendo a sua vontade, Deus está promovendo terremotos na vida da gente. Deus está removendo pedras. Deus está causando terremotos, os poderes desse mundo simplesmente caindo por terra e a gente com medo. E com medo, queridos, a gente fica parado no tempo. A gente congela, a gente não faz nada. A gente fica olhando para as situações. Mas o anjo do Senhor falou para aquelas irmãs, não tenham medo, não temam. Jesus ressuscitou. Essa declaração, queridos, deve levar embora todo medo. Que todo medo na sua vida seja levado embora por essa declaração. Não tenha medo, Jesus ressuscitou. Não temas. E o anjo continua. Eu sei que vocês estão procurando por Jesus. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Jesus já havia falado, olha, eu vou morrer, eu estou tomando a ceia com vocês, mas eu vou morrer. Mas no terceiro dia eu volto para libertar todo mundo. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Mas um homem venceu a morte por todos nós. O Deus que abriu mão da sua glória e se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como o único de nós que não precisava morrer. Nasceu para morrer. O único de nós que não precisava morrer, nasceu para se entregar, para morrer. Jesus quebrou a lei do pecado e da morte, queridos. Ele interrompeu um princípio que nos condenava. Era o único lugar onde Jesus poderia sofrer influência da morte, era no corpo. Por isso o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado. Onde, queridos? No corpo. O diabo falou para ele, olha, transforma essas pedras em pão. Depois falou, olha, pula do abismo, os anjos vão te segurar. Se você me adorar, eu te darei a glória desse mundo, as riquezas desse mundo. Jesus era conhecedor de toda a glória. Riquezas, Jesus sabia muito bem o que era riqueza. Mas Jesus ainda não sabia o que era sentir fome. Jesus não sabia ainda o que é um ser humano perto da inanição. Hoje nós temos muitas pessoas sofrendo, morrendo de inanição, falta de comida. Quando você está com fome, você não morre na hora. Tem gente que parece que vai morrer, mas não vai. Tem gente que fica nervoso, né? Fica com fome, fica bravo. Quem aqui fica com fome, fica nervoso? Pode levantar a mão, mas não é pecado, não. Fica nervoso, não é? Mas quando a gente fica com fome, você não morre na hora. O que acontece? O seu corpo vai consumindo os tecidos internos, a sua musculatura, a sua gordura corporal, os seus tecidos, os seus músculos. Você vai se comendo, literalmente. Você vai quebrando os tecidos para gerar caloria para você se manter vivo.
Jesus não sabia o que era isso. E levou 40 dias, queridos. O Espírito falou para Jesus, vamos para o deserto que nós vamos enfrentar o bicho. E ele não veio no primeiro dia. Ele não veio no segundo. Ele não veio na primeira semana. Ele não veio na segunda semana. 40 dias demorou para o bicho aparecer. Porque Jesus teve fome. O texto diz que ele ficou sem comer e ele teve fome. Aí o bicho apareceu para provar Jesus, para tentar Jesus. E a primeira coisa que ele falou era: você não está com fome? Manda essas pedras, que essas pedras se transformem em pão. Olha que beleza, irmãos. Jesus poderia ter pensado, puxa, é mesmo. Esse cara tem razão. Eu sou Deus, eu estou com fome, eu quero matar a minha fome, eu tenho direitos. Eu também sou homem. Se eu não comer, eu vou morrer. Mas o que Jesus falou para ele? Nem só de pão vive o homem. Do que o homem vive, queridos? Do que eu e você vivemos? De toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo queria tentar Jesus no corpo. Tentação de satisfazer a sua vontade, satisfazer a sua fome, de olhar para si e dizer, eu mereço, eu estou com fome, eu sou Deus, eu vou fazer, eu mereço esse pão. Você já foi na padaria, irmãos? Quando sai aquele pão quentinho, você está morrendo de fome. Você sente o cheiro de longe. Você vai na padaria e começa a escolher o pão, né? Mandi, francês, pão careca, pão de milho. É uma maravilha, não é? Você pode escolher seu pão, matar a sua fome, satisfazer a sua vontade. Jesus estava perto da inanição, queridos, que é uma morte dolorida, demorada, sofrida. Jesus experimentou o grito do corpo por comida. O tentador disse, ordene as pedras que se transformem em pão. Mas Jesus falou, nem só de pão vive o homem. Queridos, na sua vida, preste atenção, na sua vida, enquanto não vier a palavra de Deus, o corpo espera. O corpo espere. Não use os seus recursos, não use as suas energias, o seu tempo, a sua saúde, onde Deus ainda não deu a sua palavra. Resista à tentação de fazer acontecer coisas na sua vida, na força do braço, de satisfazer os seus desejos mais legítimos, enquanto a palavra de Deus não vier, o corpo espera. Nós vivemos pela palavra que sai da boca de Deus. O corpo de Jesus estava submisso ao Espírito. Muitas vezes a gente sabe o que é certo, queridos, mas faz o que deseja. Tem muita gente transformando pedra em pão. Tem muita gente fazendo milagre para satisfazer a carne, mas não move uma palha para colocar o corpo submisso ao Espírito. Não tem disciplina nenhuma. Não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não quer estudar, não quer aprender. Aí chega no culto, não sabe o que faz.
Não sabe o que faz. Porque não conhece a Deus, não sabe se portar no culto. Não sabe, não conhece quem está cultuando o corpo, fica lutando contra o espírito fica lutando contra a carne. Sabe, irmãos, que a gente possa colocar o nosso corpo em espera para ouvir a voz de Deus. Por isso nós chamamos você, venha nas quintas de ensino. Vamos aprender a palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus não volta vazia. Venha aprender a palavra de Deus. Voltando ao texto aqui, irmãos, o anjo disse, vá anunciar aos discípulos, avise que ele já foi para a Galileia. Lá vocês o verão. E elas foram. E Jesus as encontrou no caminho e disse, salve, não tenham medo. Avise os meus irmãos, avise os discípulos, que eu estou indo para a Galileia. Lá eles me verão. E aqui está uma outra aplicação para as nossas vidas. É aqui que está o grande ensino de Jesus. Não se pode buscar nada em Jesus onde Ele não está. Não se pode buscar nada em Jesus onde ele não está. As irmãs foram procurar Jesus onde Ele não estava. Jesus, preste atenção, queridos, Jesus não está mais na morte. Jesus não está mais no desespero. Jesus não está mais na agonia. Jesus não está mais na dor. Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, queridos, nós andamos aqui, mas não vivemos daqui. A nossa referência de vida mudou. Nosso norte mudou. As nossas fontes estão em Cristo Jesus. E este crucificado e ressuscitado. Agora andamos como luz do mundo. Agora nós andamos como sal da terra. Agora nós andamos em missão para transformar vidas. Nós não vivemos em trevas, não vivemos na morte, mas vivemos a esperança da vida eterna em Jesus. Não vivemos daqui. Nós vivemos da ressurreição de Jesus e é por isso que em todas as situações nós bendizemos ao Cordeiro Santo que venceu a morte e reina por toda a eternidade, queridos. Essa é a guerra na nossa mente que a gente tem que travar todos os dias. Essa é a guerra entre a carne e o espírito. Nós lutamos contra nós mesmos, são as lutas que travamos na nossa carne para subjugá-la ao espírito. Busque Jesus pelo prisma da ressurreição. O anjo disse às irmãs, Ele não está aqui. Sabe, queridos, não importa a dificuldade, a enfermidade, as circunstâncias. Não leve Jesus para a sua dor, mas peça para Jesus te levar para o lugar da ressurreição. Isso não significa que não há consolo para nós, queridos, no meio da dor. Não é isso que eu estou dizendo. Jesus não quer te consolar quando você padece inevitavelmente. Quando você tem dores inevitavelmente, quando você sofre inevitavelmente. Há sim consolo para nós, queridos. Mas a perspectiva que o texto me trouxe foi essa. Não busque Jesus na morte.
Não busque Jesus na dor, Ele não está lá mais. Ele quer que você venha, Ele quer que você venha, Ele quer que você venha para o lugar da ressurreição, onde há vida abundante, onde há cura, onde há libertação. Não leve Jesus para a sua dor, peça para Ele te levar para o lugar da ressurreição, para que você possa vê-lo. Ele disse, lá eles me verão, não é no lugar da morte, mas sim na Galileia, lá eles me verão. Não, querido, Jesus podia ter esperado esse povo tudo lá, na porta do túmulo lá, sossegado, suave, tomando água. Podia ou não podia? Podia. Mas não, Jesus, como a gente dizia antigamente, vazou. Jesus foi para Galileia e o anjo avisou as irmãs, ele não está aqui, vão para Galileia, avisa todo mundo, lá eles me verão. Nós precisamos enxergar a vida por outro prisma, queridos. Nós precisamos ir até onde Jesus está, para que a gente possa vê-lo, para que você possa adorá-lo, para que você enxergue por outro prisma, para que você possa glorificá-lo enquanto o poder dele te liberta dos resquícios do inferno e da morte. Ore para que ele te leve para a vida, porque essa é a realidade pela qual ele morreu, para te levar para onde Ele está. Você pode levantar as mãos e bendizer o nome do Senhor. Fala, Senhor, me leva para onde o Senhor está. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que nos libertou do inferno e que tirou o inferno de dentro de nós. Sabe, queridos, não permita que os resquícios de morte apaguem o brilho da ressurreição de Jesus na sua vida. Não busque Jesus na morte, não busque Jesus no sepulcro, Ele não está lá, mas Ele quer que você o encontre num ambiente de vida. Outra coisa, Jesus disse, salve, salve, não temas. Do que a gente tem medo? Muitas vezes a gente tem medo até da vida. Nós estamos tão acostumados com a dor, com o sofrimento, com a morte, que nós temos medo de viver. Medo do que vai acontecer amanhã, medo de não conseguir, medo de não dar conta, medo de fracassar, medo de não construir, de não conseguir, de não chegar onde você planejou. Nós temos medo de ter fé, nós temos medo de liberar palavras de fé, de confiar em Deus, de depositar a nossa confiança na perspectiva que Jesus nos trouxe. Que sejamos, queridos, aqueles que não vivem mais daqui. Entendam, queridos, que a nossa fonte mudou. Esse mundo só nos traz medo, esse mundo jaz no maligno. Quando Adão pecou, o que aconteceu, queridos? A Bíblia fala que os seus olhos abriram, eles viram que eles estavam nus, eles foram se cobrir. E quando Deus veio visitá-los, eles estavam escondidos. Deus os chamou. Adão, cadê você? Eles estavam escondidos entre as árvores do Éden. Onde está você? Adão respondeu, eu ouvi seus passos. Eu ouvi que o Senhor estava chegando. E a gente se escondeu, porque a gente viu que estava pelado. Quem te falou que vocês estavam nus? Quem falou para vocês? O homem ficou exposto, queridos, a todo o mal desse mundo.
a toda vergonha desse mundo, nós ficamos expostos a todo tipo de dor, a todo tipo de sofrimento, nós ficamos expostos à morte, nós ficamos nus, nós ficamos desprotegidos. E nu ficamos até que o sangue de Jesus nos cobriu e nos lavou de todo o pecado. Que possamos, queridos, ser aqueles que vivem sob uma nova perspectiva. Aqueles que entenderam que o seu lugar é junto de Jesus. É no lugar onde há vida. Aqueles que entenderam que não vivem mais daqui. E viverão nesse mundo, mas não desse mundo. Viverão nesse mundo como cidadãos dos céus e agentes do reino de Deus. Que escolheram a vida ao invés da morte. Você não quer nessa noite escolher a vida ao invés da morte? Então vá para onde Jesus está. Lá você vai ver. Lá você vai vê-lo. Eu queria que nós declarássemos um texto juntos. Queria te convidar para ficar de pé. Eu tenho um texto para a gente declarar juntos. Efésios 2, de 1 a 7. O consolo que Jesus nos oferece, queridos, é que Jesus está conosco enquanto a gente reage ao sofrimento. Enquanto a gente reage à dor, enquanto a gente reage à morte, enquanto a gente reage ao mal, Ele estará conosco. Enquanto a gente decide que a morte, a dor, a angústia não darão a última palavra na nossa vida. A última palavra na nossa vida, quem dá é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enquanto Ele não disser, não aconteceu nada. Vamos ler juntos Efésios 2, de 1 a 7, que diz assim, 3, 2, 1, juntos? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A última palavra na sua vida não é do seu corpo, não é da sua dor, não é das circunstâncias. A última palavra na sua vida é de Deus. Porque Ele ressuscitou e venceu todos os nossos inimigos. Todos os nossos inimigos, inclusive a morte, estão vencidos. Vencidos. Jesus venceu a morte por nós, queridos. É por isso que o inferno treme quando alguém se entrega a Jesus.
Sabe por quê? Porque é a morte da morte. É a vitória de Jesus se estendendo e se espalhando pela humanidade. A misericórdia de Jesus pode te alcançar hoje, se você quiser. A morte está vencida e a vida está disponível. A morte foi vencida e a vida está disponível. Sabe, a história da sua vida pode mudar hoje. A história da sua vida pode mudar hoje. Deus te proporcionou um lugar. Ouça a voz de Deus te falando, lá você vai me ver. É no lugar de intimidade. É no lugar onde você encontra a presença do Senhor. É no seu espírito. Se você não sabe o que é isso, se você quer conhecer essa intimidade, se você quer ver Jesus, vá onde Ele está. Queridos, e esse é um altar, esse é um lugar da presença de Deus. Deus está neste lugar. Se alguém quiser, nessa noite, entregar a sua vida para Jesus, que ressuscitou e venceu todos os nossos inimigos. Se você está aqui nessa noite, quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero que você levante a sua mão. Levante a sua mão que nós vamos orar com você. Se você está aqui e quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão. Nós vamos orar com você. Deus vai mudar a sua vida. Que esse dia seja um divisor de águas na sua vida, em nome de Jesus. Nós oramos por isso. Nós oramos para que haja salvação neste lugar. Se você quer conhecer, mudar de vida, entregar a sua vida ao único Deus, ao único Senhor, Jesus Cristo, entregue a sua vida para Ele nessa noite. Levante sua mão, alguém vai orar com você aí. Mas para você que está aqui nessa noite e está passando por dores, está passando por dificuldades, eu quero te dizer as mesmas palavras que Jesus disse. Salve, não temas, não tenha medo. Não deixe a dor, não deixe a morte, não deixe qualquer circunstância ser a última palavra na sua vida. Que a última palavra na sua vida seja a palavra de Deus. Ouça a voz de Deus falando no seu espírito. Abaixe a sua cabeça, vamos orar, vamos ministrar ao Senhor. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está aqui hoje para ressuscitar tudo aquilo que está morto em você. Só Ele pode arrancar a morte de dentro de você. E eu quero te convidar a vir na frente. Venha na frente que nós queremos orar com você. Se você tem alguma coisa que você fala assim, está morto na minha vida, e que você precisa de um toque de Jesus, de ressurreição, um toque de vida na sua vida, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Ele vai ressuscitar aquilo que está morto. Ele vai te dar vida. Ele vai te dar vida, Ele vai ministrar em você. Pode vir, queridos. Oh, vale. Não tenha medo. Não temas. Deus tem algo para fazer na sua vida. Você pode falar assim, isso morreu na minha vida. Só Deus pode